Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só um minuto. Vocês estão vendo aí minha tela? Então, pessoal, exéreas de Nevos. Pronto. Aí quando eu passar os slides, eu confirmo que vocês estão vendo para poder ficar melhor. Então, vamos lá. Passando aqui o slide. Apareceu para vocês um Nevos? Tá, pessoal, galera, é o seguinte. A ideia dessa aula é porque vocês lembram que a gente começou com a sequência de aulas sobre cirurgias ambulatoriais, né? São aquelas que são feitas com paciente não internado. E das cirurgias ambulatoriais, uma das mais frequentes que o cirurgião geral vai encontrar é exéreas de Nevus. Também o dermatologista faz, mas enfim, é um procedimento muito comum porque Nevus todo mundo tem, né? Então vamos lá. Nevus é um procedimento, é um crescimento benigno de melanócitos, tá certo? Pode ser adquirido, pode ser congênito. E a preocupação maior com os Nevus, passou para vocês o slide? Passou aí para vocês? Onde tem falando. Isso, pronto. Então é o seguinte, a preocupação com Nevus, pessoal, é porque, primeiro, eles têm o risco, a gente sabe que alguns deles podem, na verdade, sofrer malignização, ou às vezes pode ser um melanoma, por exemplo, e a pessoa achar que é um Nevus. Então a preocupação maior que tem é essa. Mas em algumas outras situações também, a gente pode recomendar a retirada. Nós vamos já ver quais são essas situações. Mas o fato é que o fato de ter um Nevus não quer dizer que você precise tirar. Alguns de nós podem ter um Nevus como esse que vocês estão vendo. Às vezes você pode ter um Nevus, às vezes até feio, como aquela Sabrina Sato, tem um Nevus feio para danado, mas ela acha que aquilo ali, eu já vi dizer que ela disse que aquilo ali dá sorte para ela. Então, isso é uma coisa pessoal, né? Mas o fato é que o simples fato de ter um Nevus não quer dizer que você vai ter que retirá-lo. Mas, geralmente, pessoal, passou o slide aí para vocês, está aparecendo um Nevus na ponta do nariz. Então, uma das coisas que pode fazer com que você precise retirar um Nevus, muitas vezes é por questão estética. Então, qualquer um de nós aí que talvez tivesse um Nevus como esse na ponta do nariz, talvez não fosse gostar, provavelmente ia procurar um médico para fazer uma retirada, né? Então, a questão estética provavelmente é o que até hoje ainda leva mais pessoas a retirar um Nevus. Também, pessoal, a questão de função. Como assim? O que Nevus tem a ver com função? É porque, às vezes, o Nevus ele pode estar localizado numa parte que atrapalha, de alguma forma, a função. Por exemplo, você imagina que uma pessoa, uma moça, tenha um Nevus no local onde passa a alça do sutiã. Então, sempre que ela estiver usando o sutiã, às vezes, aquele Nevus vai estar sendo machucado pela alça. Às vezes, se você usa 5 minutos, é uma coisa, mas você imagina usar horas e até durante um dia todo. Então, às vezes, pode machucar, pode incomodar, pode causar dor. Então, essa é uma situação. Quer ver outro exemplo? Uma vez eu tirei um Nevus de uma paciente que o Nevus dela ficava na face interna da coxa. E ela se incomodava porque quando ela caminhava, uma coxa roçando na outra, principalmente se ela estivesse usando saia, uma coxa roçando na outra, ficava passando pelo Nevus. E era um Nevus que era meio tipo um bilotinho, não era aquele Nevus plano. Então ela se sentia incomodar e às vezes ela tinha a sensação como se ele estivesse queimando, causando uma assadura, sabe? Porque quando ela caminhava, ficava passando pele com pele. Então, isso aí seria os casos em que a gente chama de que atrapalha a função. Também, passou o slide aí para vocês, os interferimentos constantes. Então, essa aí é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas se você tem no seu corpo, isso não é só para Nevus não, tá? Eu não sei se vocês sabem disso, mas se você tiver no seu corpo qualquer local que sofre ferimento constante ou que sofre inflamação crônica, essa parte ela é mais suscetível a câncer. Um exemplo, pessoas que têm a junção esôfago-gástrica,
cronicamente sofrendo com inflamação por conta de refluxo. Essas pessoas, elas podem, por conta da inflamação crônica, elas podem estar mais propensas a sofrer metaplasia, displasia, que seria o esôfago de Barrett, né? E pode até virar um câncer. Isso vale, quer ver outro exemplo? Isso vale para pessoas que sofrem queimaduras. No longo prazo, aquelas áreas de cicatrizes de queimadura, elas são cicatrizes que são mais suscetíveis de aparecer um carcinoma espinocelular na pele. Quer ver outro exemplo? Pessoas que usam prótese mal ajustada. Então, às vezes, era muito comum antigamente, quando o político ia fazer campanha no interior, ele já levava um monte de prótese. Aí chegava lá e ia dar para o eleitor. A pessoa não era uma prótese que tinha sido feita para ela. Ela pegava uma prótese que ela pegou ali no saco, botou no céu da boca, encaixou mais ou menos, e ali ela levou e ganhou a prótese dela para prometer um voto. Nesses casos, os pacientes usavam próteses que não eram bem ajustadas no palato, e quando ela estava comendo durante meses, anos e décadas, sei lá, durante muito tempo ela comendo, feria o palato em alguns pontos em que não estava bem ajustado, e essas pessoas tinham risco aumentado para câncer de boca. Tá, e por que eu estou falando isso? Porque nevos que sofrem ferimentos constantes, e aí, por exemplo, você vê nessa foto, tem um nevos no local onde o cara faz a barba, no rosto. Esse cara, toda vez que ele for fazer o sinal, ou ele vai ter que ter o sinal não, toda vez que ele for fazer a barba, ou ele vai ter que ter muito cuidado para não ferir, ou se ele não tiver muito cuidado, toda vez que ele for passar a lâmina de barbear, pode acontecer de ferir. E aí é um ferimento crônico, e aí já volta de novo para essa preocupação que a gente tem com câncer. Né? Então, um nevos que sofra ferimento crônico, também, muitas vezes, a gente recomenda a retirada. Passando aqui o slide. Apareceu para vocês aí risco de malignidade. Pronto. Esse é o motivo em que o médico mais se preocupa de estar atento, de não deixar passar despercebido, quando você tem um nevus, que você, ou pelo menos o paciente pensa ser um nevus, mas a gente tem que estar ligado porque às vezes podem já existir alguns indícios de que aquela lesão pode ser um câncer. Então, né, a gente não pode deixar passar despercebido, porque se você percebe, ainda precoce, você pode tirar uma lesão que pode ser ainda pré-cancerosa, ou às vezes mesmo que seja câncer, mas você consegue ressecar ainda numa fase inicial. Vou contar aqui uma história para vocês. Quando eu era residente de R3, tinha um cara que era o meu R1, que ele estava na cirurgia geral, mas depois ele ia para a cirurgia oncológica. Então ele era muito ligado nessas coisas, porque ele já acompanhava desde cedo, ele acompanhava o pessoal da cirurgia oncológica. E aí uma vez ele chegou em casa e o pai dele estava sentado, almoçando, sem camisa. E aí ele viu nas costas do pai dele uma lesão, tipo essa que vocês estão vendo aí. Aí ele olhou, pai, que sinal é esse? Aí, não sei, meu filho, não estou vendo não, é nas minhas costas, não sei que sinal é não. Aí, não, pai, esse sinal aqui não tá com um aspecto bom não. É bom o senhor tirar. Aí o pai dele ia fazer uma viagem, ele, não, o senhor vai tirar isso antes da viagem. Ele insistiu. O pai dele só queria ir depois que fosse fazer, depois que voltasse de viagem. Aí, não, o senhor vai tirar logo. Resultado, realmente ele tirou e realmente era um melanoma, mas por sorte era um melanoma fase bem inicial e até onde eu sei ele foi curado. Não sei depois, que eu também depois perdi contato, né? Mas o que eu quero dizer é que cabe a nós médicos ter um desconfiômetro bem grande quando a gente vê determinadas características em determinadas é, marcas na pele que supostamente às vezes o paciente crê ou jura que é de pé junto que é um nevus. Então a gente tem que estar ligado e acho que vai ser a coisa mais importante dessa aula é eu chamar a atenção de vocês para essas características que fazem a gente ligar botar a pulga atrás da orelha, tá? Especificamente nessa foto aí que vocês estão vendo, pessoal, tem várias características que deixam a gente preocupado. Eu vou até adiantando aqui para vocês. Por exemplo, vocês observam que isso daí, se fosse para ser um nevus, tava estranho, porque o nevus geralmente ele tem uma forma com menos reentrâncias. Ele não tem essas formas, essas bordas irregulares. Você vê que isso aí parece mais um litoral de um país. Vai e volta, vai mais para
vai mais para cima, desce, volta, tem uma reentrância para dentro. Isso daí é uma das características. Bordas irregulares é uma das características que sugerem malignidade. Outra característica que sugere malignidade, esses pontos pretos. Geralmente, o melanoma, ele tem essa característica de ter os pontos pretos. E os nevos, por mais que eles possam ser escuros, mas normalmente não chega a ser realmente bem preto. Então, quando você encontra preto mesmo, você tem que desconfiar da possibilidade de melanoma. Aí tem outro detalhe, não sei se vocês estão percebendo, que nessa imagem você vê o nevus não, é o melanoma, né? Você vê o melanoma, e se você observar com cuidado, mais para a direita, tem uma imagenzinha mais clarinha, vocês estão vendo? Consegue perceber? Que é como se fosse um filhote, né? Como se fosse um nevus filhote. Isso daí é porque o melanoma, ele pode dar lesões satélite. Ele pode dar, aparecer como se fosse um filhote dele, que aparece adjacente, mas não necessariamente colado nele. Então você vê que tem uma distânciazinha e aparece outra lesão. Isso daí também é sugestivo de ser câncer. E a outra coisa também, que vocês, ainda nessa mesma foto ainda dá para perceber, é que o nevus, se fosse para esse aí ser nevus, geralmente o nevus ele é mais regular. Ele tem, tipo assim, no caso, por exemplo, se for um nevus que seja elevado, ele tem uma elevação mais ou menos homogênea, em um formatozinho curvo. Aí não, você pode observar que ele é irregular também, não só as bordas, como no volume dele. Você vê que tem umas partes mais altas, umas partes mais baixas, umas partes mais planas, e tá mais parecendo uma montanha do que um morro. Não no sentido da altura, mas no sentido da irregularidade, entendeu? Então isso também é uma característica de essa irregularidade do relevo da lesão, também é sugestivo de câncer. Vou passar o slide, ver se apareceu aí para vocês uma pele bem cor de rosa clarinha. Apareceu aí para vocês? Tá. Esse daí, pessoal, é um nevus bem clássico. É um nevus que você vê que ele tem um formato oval, bordas regulares, não tem aquelas reentrâncias, não tem nenhuma irregularidade. Geralmente, os nevos, eles são regulares a tal ponto que você consegue passar uma linha nele e você tem simetria de um lado com o outro, que o nevus é dividido por essa linha. Então, aqui você vê que ele é clarinho. Então, nesse caso aqui, não tem nada para desconfiar que isso possa ter sinais de malignidade, não. Esse aqui já bota uma pulga atrás da orelha da gente. Não sei dizer se isso é um câncer ou não, mas tem dois pontinhos pretos aí, vocês estão vendo? Porque o Neves geralmente ele tem uma coloração única. Tem um Neves que às vezes é um pouco mais marrom, tem uns que é um pouco mais claro, tem uns que são mais escuros, mas geralmente eles são homogêneos, uma cor só. E você vê que esse aí tem pontos de coloração mais escuro e no meio de uma coloração mais homogênea, né? Então esse aí já chama atenção para o perigo pode ser que seja um câncer de pele. Passando aqui o slide. Apareceu aí para vocês? Tá. Esse daí, o que chama atenção é o seguinte, é que ele é como a gente diz, é um biloto. Esse aí, se você der um peteleco nele, ele balança, né? Esse daí é o seguinte, esses nevos, você vê que ele tem uma base estreita e tem um volume maior. É um nevos que a gente chama de pediculado, tá? Ele tem um pedículozinho, que é a base estreita, só que o fato de ser desse jeito, isso aí não implica risco para câncer. Então, por exemplo, se eu perguntasse na prova, quais das cidades abaixo não são características que sugerem malignidade em um nevus? Aí eu colocar base estreita, nevus largo, tipo nevus pediculado. Bom, isso aí tá falso. Isso aí não é, realmente, você marcaria essa porque essa não é uma situação de risco, ou não é um sinal de risco, tá? Outras situações que são sinais de alerta, pessoal, é quando um nevus, ou supostamente o que era um nevus, ele sofre uma ulceração espontânea. Então, até prova em contrário, às vezes um paciente tinha o que ele achava ser um nevus, estava lá bonitinho no canto dele, quieto, mas se de repente ele procura o médico e diz assim, doutor,
eu tenho esse sinal aqui, e ele sofreu uma ferida sozinho, não feriu, eu não machuquei ele nem nada, e ele apareceu essa ferida, tá? Ulceração espontânea em um nevus é sinal de alerta. Dor ou prurido. Não é normal, pessoal, um sinal ficar coçando cronicamente ou durante um tempo. Então, também, se você está no consultório, chega um paciente que tem o que ele acha que é um nevus e que conta que esse nevus dói ou que ele está causando coceira, coçando, isso aí também é um sinal de alerta. Uma das características também, um dos sinais de alerta que são assim, a coisa que mais chama atenção, que vocês vão ver, sempre é uma das coisas primeiras que se fala quando você vai ler um livro texto, é a alteração do tamanho, forma ou cor. Porque um nevus pode acontecer de, com o passar dos anos, ele crescer, mas é ao longo de anos. Quando é um câncer, pode acontecer essa mudança rápida, em questão de semanas ou meses. Então, se o paciente conta que aquele suposto nevus tem, de um tempo para cá, sei lá, de 2, 3 meses, de alguns meses para cá, cresceu, ou mudou de formato, ou mudou de cor, isso também é muito sugestivo de malignização. Se um nevus também sofrer sangramento espontâneo, também é sinal de malignização. E se o nevus sofrer um ferimento, e se depois esse ferimento não estiver cicatrizando, também é sinal de alerta, tá? Tem outras coisas, pessoal. Por exemplo, nevos que aparecem na palma da mão ou na sola do pé tem um risco maior para malignidade. Não quer dizer que seja câncer, mas tem um risco maior. Então, normalmente, a gente recomenda ou retirar ou pelo menos ficar sob vigilância, tá? Tem até essa mnemônica aí, pessoal, que o pessoal chama de ABCD, que é só para facilitar você memorizar o sinal de alerta, que é A de assimetria, B de bordo, C de cor e D de diâmetro, que é o seguinte: A, se as bordas são assimétricas, desculpa, se ele é assimétrico, se o formato dele é assimétrico, B, se as bordas são irregulares, C, se a cor dele tiver sofrido alteração, ou se for preta, e D, o diâmetro, se ele tiver crescido, tá? Então, esse ABCD é bom para memorizar. Olha só, apareceu aí para vocês a foto de um nevus próximo do olho? Então, pessoal, esse nevus, ele é muito perigoso, porque você vê que ele é preto, né? É bem preto. Se eu tivesse um bicho desse, eu já tinha tirado ontem. Então, o fato da coloração dele ser um preto muito escuro é recomendável a ressecção. Tá vendo outro que é bem preto, ó? Apareceu aí para vocês, um outro que é bem preto. Pronto. Esse daí que é bem preto, ele é também suspeito de ser maligno, embora você vê que ele é simétrico, os bordos são regulares, mas uma das características já são suficientes para ligar o alerta. Esse daqui, ó, ele tem as bordas, se você observar mais à direita, ele é um pouquinho irregular, né? Tem uma borda um pouco irregular. E na parte mais para cima tem uma coloração que parece ser mais escura. Eu não deixaria um bicho desse se fosse mim, não. Eu recomendaria a retirada. Passando o slide. Tá vendo aí outro? Esse daí é o melanoma. Esse aqui, inclusive aquele é mesmo que eu tinha mostrado antes. Você vê, ó, ele é totalmente irregular nas bordas, ele é irregular no volume, na cor, no formato. Ele tem a lesão satélite. Então, isso aqui é um melanoma. Se está avançado ou não, não sei, porque aí vai depender, depois que retirar, são feitos estudos para ver a profundidade que ele está invadindo. Olha só isso aqui, ó. É um nevus que ele tem a coloraçãozinha normal, mas em um determinado ponto dele tem uma parte mais escura. Também chama atenção e é um ponto de alerta. Normalmente, pessoal, quando a gente vai retirar um nevus, não precisa tirar margem de segurança. Tipo assim, pode ser que seja um câncer, eu vou tirar logo assim uns 3 centímetros para um lado, 3 centímetros para outro. Não. Normalmente não precisa tirar margem de segurança, a não ser que você já tenha um diagnóstico prévio de câncer. Mas se você vai tirar um nevus, você tira sem tirar margens,
tira mesmo bem justo, rente ao nervos. Claro que se depois, por acaso, depois da biópsia, se disser que é câncer, aí depois você volta para complementar a ressecção, né? Agora, uma coisa é certa, sempre deve ser enviado para exame patológico. Sempre. Então, se eu colocar lá na prova, marque a correta, e eu botar, sempre deve enviar uma peça da ressecção de um nevus para patológico. Está correto. Pode marcar. Eu sei que vocês aprenderam já aquela história que sempre que tiver um sempre, está errado. Sempre que tiver um nunca, está errado. Pois esse não está errado, não. Sempre deve enviar para exame patológico. Tá, pessoal? Passar o próximo. Apareceu aí para vocês melanoma? Olha só, aqui de novo é uma lesão que essa aqui é um câncer de pele também. E de novo aquelas mesmas características. Ele é irregular, assimétrico. Olha como as bordas deles têm reentrância, ó, vai, volta, vai de novo. Tem uma área mais alta, uma área mais baixa, então tem uma irregularidade no relevo dele. Tem uma área mais escura, uma área mais clara, depois uma área de novo com outra coloração diferente. Então, isso aqui, esse daí é um melanoma, tá? Bom, já vamos finalizar a aula. Tem duas formas que um nevus pode ser retirado, tá, pessoal? Duas formas. Uma delas é a forma mais simples, que é chamada de exérese tangencial. O nome já diz. Você passa o bisturi tangenciando a pele. Como é que é isso? Eu vou explicar com palavras, mas depois eu vou mostrar as fotos. Fica melhor de entender depois. Então, se você vai tirar usando a técnica da exérese tangencial, você deve fazer primeiro, claro, anestesia local. Você depois passa o bisturi rente à pele, tangenciando ela, entrar no mesmo plano da pele. Então, você tira o nevus, passando a lâmina do bisturi bem tangenciando na base dele. Depois que tira, que você passa o bisturi, óbvio que no local que você cortou, ele vai ficar como se fosse aquele orvalhozinho sanguíneo de sangramento capilar. Então, você vai e faz hemostasia com cauterização do bisturi elétrico. Depois disso, você não precisa dar ponto, você só faz um curativo e envia para patológico. Então, por que não precisa dar ponto? Acredito que vocês já entenderam o porquê. É porque não, para tirar, você passou o bisturi tangenciando, então, na verdade, você não abriu a epiderme. Você simplesmente tirou o nevus e ficou só a epiderme, então não precisa dar ponto. Basta só cauterizar. Depois disso, você bota quando você faz depois o curativo, depois que isso cicatriza, nem marca não fica, porque você está tirando bem superficial, tá? Então, para os nevos pequenos, a técnica preferencial é essa, porque não precisa pegar pontos, geralmente, muitas vezes nem fica marca, tá? Não fica nem cicatriz. Então, essa é a técnica preferencial. Então, aqui, por exemplo, ó, tá a ilustração. Tá aparecendo para vocês a foto? Então, veja. Não sei por que resolveram tirar esse nevus bem aí do centro da foto. Aí, provavelmente, esse algodãozinho aí, provavelmente o cara tá passando algum antisséptico. Aí, ó, ele tá colocando, infiltrando o anestésico local embaixo do nevus. Você vê que ficou um botão anestésico, né? Isso aí ficou assim, esse altinho e ficou mais claro, porque esse fica desse jeito quando a anestesia é feita dentro da derme, tá? Então, foi feito o botão anestésico. E aí, depois disso, ó, passa o bisturi tangente à pele. Eu tô achando até que ele tá passando aí muito inclinado. Normalmente é para ser mais tangencial. Mas, enfim, deu para entender, né? Vocês estão vendo aí a foto do bisturi passando tangente à pele? Pronto. E no final, ó, fica só esse orvalhozinho sanguíneo. Aí você, tá vendo aí? Já tá aparecendo para vocês esse sangramentozinho? E aí, depois disso, usa o bisturi elétrico para cauterizar. Eu imagino que já deve estar aparecendo também, né? Posso passar adiante? Bom, e lembrando que na exérese tangencial não precisa dar ponto, tá? Bom, vamos falar agora da segunda opção, que é a exérese simples, tá? Então aqui já não é mais a exérese tangencial, é uma exérese simples que envolve você pegar o bisturi e cortar a pele, incluindo a epiderme e a derme. Você só para lá no subcutâneo mesmo, que seria a hipoderme. E como nesse caso você vai até a derme, nesse caso você depois tem que fechar, você tem que suturar
E claro, vai ficar uma cicatrizinha, por melhor que você faça, fica uma pequena marcazinha, tá? Então, como é que a gente faz? Eu vou de novo fazer a mesma coisa, vou explicar os passo a passo e depois eu mostro as imagens. Então, começa fazendo a antisepsia, depois faz a anestesia local. A incisão, pessoal, deixa eu chamar a atenção de vocês para um detalhe. Talvez, não sei se algum de vocês já se atentou para isso. Os nervos, estou falando dos nervos simples mesmo, os nervos geralmente são redondos ou ovais. Só que na hora de retirar, você não pode fazer. Imagina que seja um nervo bem redondozinho, bem redondozinho. Você não pode fazer a ressecção fazendo uma incisão circular. Por quê? Porque se você fizer a incisão circular, na hora que você for suturar para fechar, no meio, no local onde o diâmetro do círculo tá bem no local mesmo do diâmetro central do círculo, a pele vai ficar mais esticada, mas nos dois cantos, num polo e no outro do local onde você está fazendo o fechamento, a sutura desse círculo, fica mais alto. Os cirurgiões plásticos chamam isso até de orelha de cachorro. Então, para poder você ressecar e quando for suturar, não ficar uma parte mais baixa, uma parte mais alta, então, normalmente, a gente, quando vai fazer essa incisão, a gente resseca o nevus, mas a gente faz a incisão não no formato do nevus, mas no formato de folha. Incisão, que a gente chama de incisão em elipse, ou incisão fusiforme, incisão em formato de folha, como você queira falar. Nos livros, geralmente, o pessoal chama de incisão elíptica ou incisão fusiforme, que é em formato de fuso, tá? Uma vez que você ter feito a incisão, você aprofunda com bisturi até o subcutâneo, né, que seria a hipoderme, e resseca. Depois disso, se precisar, faz hemostasia, depois sutura, e claro, no final, sempre manda para histopatológico. Então, olha só, aqui, ó, apareceu para vocês a foto. Esse aí é um nevus. Esse nevus, ele tá, como é que se diz? Parcialmente do lado esquerdo dele já começou a ser feito o corte. Para a direita está só marcado, mas ainda não foi feita a incisão. Mas você vê que o bisturi aprofundou, que inclusive para a esquerda está até meladozinho de sangue, né? Dá para perceber isso. Depois que ele for todo retirado, olha só, vocês estão vendo aí na imagem, o nevus já retirado, dá para ver a parte mais superficial, que seria a epiderme, essa parte que a pinça está segurando é a derme, e aparece até um pouquinho da gordura do subcutâneo. Isso daí você envia para espatológico e lá no local que ficou, aí você não pode deixar esse buraco. Então você faz hemostasia e depois sutura. Então, ó, aqui já está mostrando a sutura sendo feita. Apareceu aí para vocês. E depois disso, sutura. No final tá aí a cicatriz. Tá? Beleza. Então o que eu tinha para falar de nevos é isso. Vocês topam eu pegar e entrar agora nessa parte de unha encravada? Pode ser, galera? Então vamos lá. Tem o quê? Tem 10 alunos assistindo, então tá bom. Então vamos lá. Vocês estão vendo, não estão? Aqui a parte de unha encravada. Tá aparecendo aí para vocês? Tá, beleza. Pessoal, unha encravada é o nome popular. O nome médico é onicocriptose, tá? Então agora você já sabe que o nome é esse. Para vocês entenderem o porquê de acontecer, de formar uma unha encravada, eu preciso só explicar rapidamente a anatomia da unha. A unha é o seguinte, ela é produzida nesse local que tem aí a matriz ungueal, ela é produzida na matriz ungueal, nessa região a unha, inclusive, ela é molezinha. À medida que ela vai sendo produzida, ela vai sendo empurrada aí, no caso aí, para a direita, e ela vai colada nessa partezinha vermelha, que a gente chama de leito ungueal. Então a unha, ela é grudada nessa parte onde tem o leito ungueal. Aí, de um lado e do outro da unha, existe uma espécie de trilho por onde a unha vai deslizando à medida que ela vai que ela vai crescendo. Então, de um lado e do outro, né, medial e lateral, existem as pregas ungueais. Essas pregas ungueais tem a lateral e a medial, e elas funcionam como se fosse uma espécie de trilho por onde a unha vai crescendo e vai indo. Então, deixa eu passar aqui. Lembra dessa história do trilho, que a unha, quando vai crescendo, vai sendo empurrada dentro desse trilho? Porque uma das causas de unha encravada é quando o pessoal corta o canto da unha bem arredondado.
Porque quando ele corta o canto da unha bem arredondado, você está tirando aquela parte lá de fora que a unha estava aparecendo, que estava dentro do trilho. Quando você tira, ela pode sair do trilho e ela pode crescer empurrando a pele para dentro. E aí ela acaba encravando. Ela acaba encravando e causa o tal do a tal da onicocriptose. Então, ó, explicando melhor. Aí vocês estão vendo dois dedos em seção transversa, tá? O da esquerda, ele tá normal, a unha tá em contato com a prega ungueal. Já na unha da direita, você vê que a unha, ela tá encravada. No local onde era para ser uma unha encravada, já tem um granuloma de corpo estranho, inclusive ali como se estivesse já com pus, com infecção. Isso acontece, pessoal, porque a unha, embora seja tecido nosso, mas quando ela rompe a barreira da pele, quando ela, por algum motivo, geralmente é traumático, mas quando por algum motivo ela rompe a barreira da pele, ela pode penetrar mais para dentro do tecido, e aí o organismo da gente reconhece como sendo um corpo estranho. Tanto é que você deve ter estudado na histologia e também na patologia, que a reação granulomatose de corpo estranho é com infiltrado de macrófagos e tal. E esse tipo de reação que você vê lá na patologia é justamente aquela carne que você vê em cima da unha encravada. Quando a pessoa tem uma unha encravada, não fica aquela carne em cima, né? Aquela carne vermelha. Quem dos 10 alunos aí, quantos já tiveram unha encravada? Digam aí, só para a gente fazer uma conta. Mais outro? Não, né? Tá, então. Eu nunca tive, não. Uhum. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas assim, é muito frequente, sabe, pessoal? É realmente uma patologia muito, muito comum. E tem pessoas que têm de repetição. E quem de vocês, já, mesmo que não tenha tido unha encravada, mas se já viu uma unha encravada, acho que todo mundo aí já deve ter visto uma unha encravada, aquela carnezinha que fica no canto da unha, que você vê avermelhada e tal, que dói, aquilo ali é o tecido de granulação, que nada mais é do que o que você aprendeu lá na patologia, que é a reação granulomatose de corpo estranho, ou que se chama de células gigantes de corpo estranho. Né? Então, isso aí é uma reação como reação de corpo estranho. A unha é reconhecida como sendo um corpo estranho. Bom, só para vocês entenderem melhor, pessoal, a unha, a gente vê como essa parte vermelha. Mas nesse pontilhado que vocês estão vendo aí na imagem, é por onde ela vai. Você não está vendo porque a prega ungueal está recobrindo. Então, se você é daquelas pessoas que pega, liga para a amiga, bota o telefone no ombro, fica falando no telefone e fica com as mãos cutucando o canto da unha. Não tem gente que adora fazer isso, né? Fica cutucando o canto da unha. Se você cutuca o canto da unha, você só está cutucando nessa parte que está visível. Mas você não mexe naquela parte lá dentro. E aí, como você tira uma parte, mas não mexe na outra, a unha acaba que ela meio que perde esse contato com o trilho. E aí isso pode encravar. Então, atualmente, uma das maiores causas de unha encravada é a pessoa que fica fuçando o canto da sua própria unha. Ou às vezes não é a pessoa que fuça o canto da unha, às vezes ela foi lá na pedicure e a pedicure cortou o canto da unha bem arredondado e cortando até lá dentro. Então, isso aí é uma das causas de unha encravada. Inclusive, muitas pessoas que têm unha que fica sempre recidivando, que sempre você desencrava, ela encrava de novo. Depois ela encrava, você desencrava de novo. As pessoas que têm isso aí, geralmente é porque ela torna a voltar lá na pedicure de novo e corta de novo com o cantinho redondo. O certo é ela cortar o canto reto. O canto reto. Passando o slide. Passou aí para vocês onde tem causas? Então, as causas mais frequentes é o corte inadequado da unha, que é o que eu acabei de falar. Trauma continuado. Como assim trauma continuado? Pessoas que sofrem trauma continuamente nos pés. Por exemplo, uma bailarina. A bailarina calça aquela sapatilha dela, ela tem que ficar com aquela ponta de pé e aquilo ali machuca o dedão. Então, bailarina muitas vezes tem unha encravada. Sapatos apertados. Quer ver uma situação de trauma continuado? Trauma crônico? Soldado quando vai marchar. Às vezes um soldado vai marchar durante, sei lá, 10, vai marchar 10, vai marchar 15 quilômetros. Aí
Se ele estiver usando uma bota que não esteja bem ajustada no pé dele, às vezes fica pegando no canto, pegando no canto. Cada pisada é uma machucada. Quando é no final, aquela unha vai ter forçado o epitéliozinho que recobria a matriz ungueal e pode ter aberto, feito uma ruptura pode ter feito uma solução de continuidade na epiderme. E aí essa unha vai penetrar no tecido e pode causar, então, a famigerada unha encravada. Passou aí para vocês os estágios, pessoal? Então, pessoal, unha encravada a gente divide didaticamente em 3 estágios, tá? O estágio 1 é quando ela está só inflamada, está só com eritema, está só aquele vermelhão, mas nesses casos, ela ainda não tem nem o pus nem o granuloma. Então, o estágio 1 é o estágio que normalmente pode ser revertido. Então, se o paciente tá com encravado no estágio 1, às vezes, tomando algumas medidas, que eu vou já explicar quais são, pode acontecer de você conseguir reverter o processo e ela melhorar espontaneamente. Já no estágio 2, já existe o pus e o granuloma, tá? Esse estágio 2 é o que mais a gente costuma ver. E no estágio 3 é quando existe inflamação crônica e as sequelas da inflamação crônica. Então, às vezes, pode ter atrofia da pele, às vezes pode ter a pele já descamando, às vezes já pode ter aquela pele que parece pele de velho, que é uma pele atrófica, pode ter uma unha já tortuosa, já são as sequelas crônicas. Pessoal, só lembrando o que eu acabei de dizer, isso aí é só uma classificação didática. Vai ter casos que você tem um estágio 3, mas que está agudizado, aí tem característica do estágio 2. Então, às vezes, no mesmo unha tem característica do 3 e do 2 junto, por exemplo. Passar o slide. Apareceu para vocês o estágio 1. Estágio 1 é esse bem aí, é o eritema, é o vermelhidão. Nessa hora aí, se você tiver cuidado e não mexer no canto da unha, não fuçar, muitas vezes ainda resolve. Estágio 2, vocês estão vendo aí, esse dedão do pé aí, tem unha encravada dos dois cantos, no medial e no lateral, tá vendo? E você vê no estágio 2 que já, embora que a gente não tá vendo o pus amarelo, mas você vê que tá úmido, dá para ver pelo brilho que tá úmido. Então já tem um granuloma, principalmente no canto medial, que é mais à direita, já tem um granuloma bem nítido. E no canto lateral, que está perto do segundo pododáctilo, tem um granuloma pequenininho, mas já tem. Tá? Então esse aí é o estágio 2, fácil de perceber. Outro estágio 2 tem um granuloma, ó, tá vendo? Esse é um estágio 2, mas engraçado, tá meio que cicatrizando, tá vendo? Então, às vezes, você pega um estágio 2 que alguém talvez mexeu e tá cicatrizando, depois ela vai voltar, porque se não tivesse sido tirado do jeito correto, depois ela volta. Mas, enfim, aqui é um estágio 2, porque tem um granuloma lá, né? Essa carne aí é que é o granuloma. Apareceu para vocês outra foto? Pronto, outro estágio 2. Você vê aqui, agora de novo, aquilo que eu falei para vocês, aí é um estágio 2, porque você vê o granuloma, você vê sinais de inflamação aguda. Mas você observa que já existe uma pele com descamação, uma pele fina, né, descamando. Isso aí já é sinais, às vezes, de uma unha encravada crônica. Então, às vezes, talvez isso aí fosse uma unha encravada estágio 3 que reagudizou. Então, às vezes, pode ser isso também. Mas, enfim, como tem um granuloma, eu diria que é um estágio 2. E aqui, pessoal, você vê, já é um estágio 3. A unha é torta, tá vendo que ela é torta? Você vê que a pele já é descamando, inclusive tem a pele ressecada e como se estivesse soltando uma escama, tá vendo? E normalmente nesses casos, isso aí é coisa crônica, isso aí é coisa de pacientes que às vezes essa unha já encravou e desencravou várias vezes. E olha só, esse estágio 3, a gente diz que é estágio 3, porque você vê que tem uma unha tortuosa, tem sinais de atrofia na pele, mas aqui está agudizado, você vê que tem pus, ó. Vocês conseguem perceber aí o pus, ó? Junto do, Então aqui é um estágio 3 que está agudizado, ou seja, está no rumo de voltar para o estágio 2. Passando o slide, pronto. Pessoal, o tratamento de unha encravada só dá certo ser tratamento conservador no estágio 1. Então, quando tá só aquele vermelhidãozinho, você consegue fazer um tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? É você dar anti-inflamatório, é você orientar o paciente a colocar
calor local, ou seja, ele bota o pé de molho numa águazinha morna, elevação do membro para diminuir o edema, e tem algumas medidas locais que algumas pessoas recomendam, embora que sejam empíricas, que é você colocar um algodão por baixo da unha, no local que está encravando, que está começando a ficar vermelho. Tem algumas medidas empíricas que às vezes funcionam bem. Agora, não mexa, não fuça o canto da unha, senão vai piorar, tá? Esse é o estágio 1. Tratamento conservador só dá certo para estágio 1. No estágio 2 e no estágio 3, pessoal, normalmente o tratamento cirúrgico é uma cirurgia chamada cantoplastia, que é a cirurgia da extração da unha encravada. Você não tira a unha toda, viu, pessoal? A cantoplastia, a gente só tira só o canto que está encravado. Existem duas outras opções da cantoplastia, que eu vou, inclusive, falar rapidamente, porque são procedimentos raros de serem feitos, que seria a ressecção parcial em cunha, que você tira uma cunha de unha com carne, com tudo. Isso aí geralmente só se faz quando é uma unha que já recidivou inúmeras vezes, quando o paciente pede, pelo amor de Deus, doutor, faça um pouco que essa unha já encravou 10 vezes. Então, aí, nesses casos, você pode ressecar não só o canto da unha, mas como o canto dela, o canto mesmo daquele tecido mesmo que fica assim, onde forma aquela carne lá, né? Você resseca com carne, com músculo, músculo não, com pele, com subcutâneo, com tudo. E terceira opção seria a ressecção total, é tirar a unha toda, que hoje em dia a gente evita. Então esse terceiro não é geralmente realizado, não. Mas vamos falar da cantoplastia com ou sem escarificação, fenolização, que eu vou já explicar o que é. Eu vou fazer de novo igual como da outra vez. Eu vou explicar como é que faz, vou mostrar para vocês a técnica, e depois eu vou mostrar as ilustrações. Então, pessoal, quando a gente vai retirar uma unha encravada, a gente começa fazendo anestesia local. Depois de anestesiado, o paciente não vai sentir você incomodar, você mexer no canto da unha, não vai doer, né? Então, a partir do momento que o dedo está anestesiado, aí você vai pegar uma pinça, muitas vezes a gente pega até um porta-agulha que é mais largo, e faz a extrusão do ângulo, do canto que está encravado. Depois eu vou mostrar na imagem, vocês vão entender melhor, mas basicamente o cirurgião mete uma das pernas da pinça por baixo da unha, ou seja, descolando ela, fecha a pinça e faz um movimento de girar, porque aí o canto que está encravado, ele desencrava, ele sai. Depois que a unha foi extrusada, depois que ela saiu de dentro do canto da unha, aí você vai pegar uma tesoura e corta esse segmento, corta esse ângulo da unha que está encravado e corta da ponta dela até lá na matriz ungueal. Aí pronto, você cortou e tirou o canto que estava encravado. A partir daí, você poderia dizer o seguinte: não, professor, então acabou, posso só fazer o curativo? Teoricamente, sim. Mas tem uma coisa empírica que alguns caras recomendam, que é o seguinte, que é essa tal dessa escarificação da matriz e leito ungueal. Como é que é isso? Vamos lá, deixa eu explicar agora o que é. Escarificar, pessoal, é como se você pegasse e arranhasse. Então, o que o cirurgião faz? Depois que ele tira o canto da unha que estava encravado e cortou a unha, vai ficar o leito ungueal aparecendo. Vocês estão de acordo? Aparece o leito ungueal, né? Você deixou um pedaço da unha. Esse leito ungueal, o cirurgião pega alguma pinça que tenha ranhuras, por exemplo, tipo uma pinça Kelly, e ele arranha o leito ungueal. Pô, professor, que negócio bruto. É bruto mesmo. Ele faz isso para quê? É porque, supostamente, isso é empírico, tá, pessoal? Ninguém prova. Mas, supostamente, se você arranhar, você vai gerar uma resposta inflamatória e vai gerar uma inflamação local que vai culminar com a formação de tecido cicatricial. E o tecido cicatricial, pessoal, ele é mais forte, ele é mais grosso, mais espesso. E, teoricamente, isso é uma forma de deixar o tecido mais espesso para evitar que, no futuro, a unha, quando ela crescer, que ela volte a penetrar no tecido normal, no tecido são. Porque a fibrose ela é mais dura do que o tecido são. Então, é como se você quisesse, de propósito, fazer essa escarificação para deixar o leito ungueal mais espesso, para que a unha, quando for encostar ali, ter mais resistência contra a penetração fazer uma solução de continuidade da pele. Bem entendido? Beleza. Só que aí tem um detalhe, eu preciso explicar outro detalhe.
Isso que eu tô falando, que eu falei que era, você faz a cantoplastia com ou sem a escarificação, que foi o que eu acabei de dizer, e tem uma outra forma de fazer essa mesma coisa, só que sem a escarificação, porque a escarificação é um procedimento físico, né? Você arranha. Existe como você fazer isso do ponto de vista químico, em que você pega uma substância muito irritante, que é uma substância esclerosante, e você esfrega, e você molha no leito ungueal. Então, a substância que pode ser usada para isso é uma substância que a gente chama de fenol a 90%. Ele é altamente irritante, então ele causa uma irritação do mesmo jeito que a escarificação, mas só por conta da irritação química, tá? No Brasil, eu nunca vi, em lugar nenhum por onde eu passei, eu vi o fenol a 90%. Então, acho que é por isso que no Brasil eu só vi as pessoas fazerem escarificação. Tá? Eu acho que se você quiser fazer, se você for deixar a unha encravada e depois pedir para a técnica de enfermagem que estiver por lá, olha, me arrume agora aí o fenol 90%, ela vai dizer, hein? E aí, pessoal, depois que você tiver feito isso, aí o próximo passo seria só fazer um curativo, tá? Curativo com pomada, de preferência com antibiótico, porque muitas vezes já vai ter infecção. Então, agora eu vou mostrar as imagens, tá? Então, primeiro a antisepsia, vocês estão vendo aí um pé? Você vê que é o canto lateral do primeiro pododáctilo direito, tá feita a antisepsia, tá sendo feita a anestesia. A anestesia, pessoal, você vê, ó, vou voltar. Você vê que, ó, a forma de anestesiar a unha, a gente não anestesia lá na unha, não, a gente anestesia no tronco do dedo. Detalhe, como numa região periférica, numa circulação periférica, você não pode usar vasoconstritor. Lembram disso? Então, não pode usar vasoconstritor. E aí, você, para anestesiar um dedo, para ele ficar totalmente anestesiado, você começa anestesiando na profundidade medial, depois na profundidade lateral, passar para o próximo slide. E depois você vai circundar você vai fazer anestesia superficial em toda a circunferência do dedo. Você vê que aí, ó, tá tangenciando, tanto que dá para ver até o volumezinho da agulha. Então aí ele tá usando a agulha para ir superficialmente e vai fazer isso em toda a circunferência. Então tá começando pela face medial do dedo, mas ó, vai progredindo, ó, ele vai mudando a posição da agulha, ó. Tá vendo? Ó, já tá em cima e ele vai superficialmente em toda a circunferência do dedo. Ó, tá certo? Pronto, anestesiou o dedo. Esse dedo aí você pode até amputar que não dói mais não, tá anestesiado. Aí, pessoal, vem a parte que eu falei para vocês, que é a extrusão da unha. Então, você usa uma pinça para entrar entre o leito ungueal e a unha. Você pode observar que dá para perceber, pela sequência das 3 imagens, dá para perceber que a unha, que essa pinça, ela foi entrando, ó, tá vendo? No começo ela tá pegando só uma parte que entrou, na outra já tá na metade da unha, e na terceira tá até lá no talo. Deu para perceber isso? Depois que você chegou lá na frente, aí o que você vai fazer? Você vai pegar, você prende essa unha, e aí você vai girar. No caso, aí você gira a mão no sentido horário. Porque aí essa unha vai desencravar, ó. Ó, tá vendo? Gira no sentido horário, e aí desencravou a unha. Vocês estão vendo aí o pedaço que estava para dentro da carne, ó, né? E aí, uma vez que você faz isso, que essa aí é a extrusão, você vai pegar agora uma tesoura. Ó, isso aqui é o pedaço da unha que está extruso, que tava encravado antes, né? Então, o próximo passo agora é usar uma tesoura. Vou passar o slide. Passou aí? Pronto. Então, aí está o pedaço que você vê que o pedaço que estava encravado, ele é muito além da prega ungueal. Então, você vai agora com a tesoura, ó, para cortar o pedaço que estava encravado. Cortou. E vai até lá no leito ungueal, ou até lá na matriz ungueal. Uma vez feito isso, ó, tá aí, ó, já cortou a unha que estava encravada, tá vendo? Já foi retirado. E aí, você agora vai raspar, isso aí é a chamada escarificação, você vai raspar o leito ungueal, que é com aquela intenção que eu falei para vocês, com a intenção de criar uma inflamação que depois vai cicatrizar e gerar fibrose. A ideia aí é criar fibrose para ficar mais resistente, para evitar que no futuro a unha encrave novamente. E depois disso, curativo. Vocês não estão sentindo falta de alguma coisa, não? Vou voltar ao slide. Vocês não estão sentindo falta de fazer mais uma coisa aí, não, antes do curativo?
Porque tirou o canto encravado, fez a escarificação. Depois disso, já vai direto para fazer o curativo. Não tem mais outra coisa aí para tirar, não. Que tal, que tal se vocês pensarem o que, que a gente faz com esse granuloma? Com aquela carne que estava... Que não fica aquela carne viva, né? A gente não tira ela, não. O que, que vocês acham? Eu já adianto, a gente não tira ela. Por quê? Por que, que vocês acham? Alguém quer dar um chute? Vale chute. Não precisa já dar a resposta correta, não. Pessoal, sabe o que, que é? A carne da unha encravada a gente não tira porque não precisa. Aquela carne é uma reação granulomatosa de corpo estranho. Quando você tira a unha encravada, não tem mais corpo estranho, ela murcha. Ela resolve sozinha, com 24, 48 horas. Entendeu? Então não precisa tirar a unha encravada. Você, pelo contrário, se você pegar um bisturi e tirar esse bicho, sangra pra caramba. Porque onde tem reação granulomatosa de corpo estranho, existe muita angiogênese. Então, se você for tirar, sangra pra caceta. Tá, passando o próximo. Então, depois disso, você faz o curativo. Tá mostrando aí enrola na gase. E pronto, esse é o curativo. Aí, claro, depois você orienta o paciente chegando em casa a ficar deitado com o pé para cima, tomar anti-inflamatório, analgésico. Isso daqui, pessoal, essa série de fotos aí que tá aparecendo, essas sete etapas de um dedo aí sem unha, é para mostrar o seguinte: quando você arranca uma unha inteira, se você arrancar uma unha inteira, ou porque foi traumático, ou porque você arrancou por algum motivo que seja, cara, às vezes demora até 6 meses para a unha crescer de novo. Às vezes até mais do que isso, se for em pacientes idosos. Eu estou mostrando isso para mostrar que esse é uma das razões pelas quais a gente não costuma retirar a unha toda. Para vocês terem uma ideia, até se o cara levar uma pedra, cair uma pedra em cima do dedão dele e a unha ficar solta, a gente faz um curativo prendendo a unha no leito ungueal, porque a própria unha serve de curativo. A unha é como se fosse o curativo do leito ungueal, entendeu? E a gente evita isso porque uma vez que você tira a unha ela pode crescer com deformidade, ela demora muito tempo até voltar a crescer totalmente, ela demora muito. Então, por isso que a gente normalmente não faz a ressecção total da unha. A gente tira só o canto. E aquilo que eu falei para vocês, depois que o paciente sai dali, você orienta o repouso do membro, ou seja, pede para o paciente elevar o membro inferior, ele não vai fazer uma atividade física com essa perna, né? Ele não vai sair caminhando. Você passa analgésicos e orienta curativos. Pessoal, estamos pertinho de acabar. A ressecção parcial em cunha é aquilo que eu tinha dito antes, que isso aqui é uma situação rara. Eu mesmo nunca fiz isso aí. A ressecção parcial em cunha você faz quando a pessoa já teve recidiva inúmeras vezes, o paciente não aguenta mais, ele diz, doutor, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Tá, o que a gente pode fazer é não só você tira o canto da unha, como você tira esse bife. Você está vendo que tira um bife de carne, de canto. Esse procedimento geralmente resolve o problema, mas cria um outro problema, que é o problema estético, porque o dedo ele não vai ter mais a prega ungueal. Então fica meio esquisitão, como você está vendo aí. Tá? É chamado de ressecção parcial em cunha da unha. Aí, pessoal, o mais importante é prevenir, né? Então, como é que evita unha encravada? Cortando o canto da unha reto, não usar sapato apertado, evitar traumatismo continuado. Eu até esqueci de falar para vocês, sabe quem é que muitas vezes tem unha encravada com frequência? O jogador de futsal. Porque jogador de futsal, geralmente eles usam uma chuteira bem justa no pé e dão um chute forte pra caramba, né? Então ali é um trauma, cada chute daqueles ali pode ser um traumatismo. Então pode acontecer do cara ter uma encravada. Pronto, pessoal, acabou-se. Vocês me aguentaram aí. Pronto. Dúvidas? Não, professor. Pessoal, foi bom ter dado essas duas aulas, porque a gente conseguiu tirar o atraso dessa semana, mas nós estamos com atraso ainda da semana passada, né? Então, eu tinha falado pro Eliomar, que se quisesse, eu estou à disposição para dar uma aula amanhã, para vocês, na parte da manhã. Eu acho que
Eu acho que umas 8h30 da manhã, porque eu estou de plantão hoje aqui no hospital. Amanhã, quando eu sair daqui, eu vou dar alta de 2 pacientes. Então, eu chegando em casa, vou tomar café da manhã, acho que umas 8h30, no máximo 9 da manhã, sei lá. Eu estaria à disposição para dar essa aula para vocês. Então, se vocês toparem, estou à disposição. Preciso só vocês me confirmarem. Resolvam entre si e me digam. Porque aí, se a gente puder dar essa aula amanhã, aí já tira uma do atraso, e quando fizer a prova, que a prova vai ser em outro horário, tira o segundo atraso, entendeu? Então, aí já colocaria de novo dentro dos trilhos, né? Voltaria para o cronograma. Faltam poucas aulas, viu? Faltam muitas, não. Pronto, pronto. Pois aí, pede para ele mandar mensagem até meia-noite, sei lá, não, até antes de dormir, porque aí amanhã de manhãzinha cedo eu já falo com vocês, a gente vê se dá certo. Beleza, pessoal? Valeu, cara. Um abraço aí para Certo. vocês. Até mais.